Buenas, pessoal. Então vamos lá, vamos a mais uma web aula. No caso, a nossa temática é bioquímica, né? Nós estamos numa escala ascendente, tentando entender, e até de uma forma evolutiva, o que aconteceu, como que a vida surgiu no nosso planeta, como ela evoluiu. Então, tudo que envolveu, ou tudo que envolve esse conceito de vida, é exatamente aquilo que nós estamos estudando. Aulas passadas vimos um pouco da questão histórica e até, diria, geológica, né? A história do nosso planeta, da nossa biosfera. E aí, aula passada exatamente, nós começamos a falar sobre bioquímica, mas a importância dos elementos inorgânicos na constituição do meu organismo, do meu ser. E agora nós vamos começar a falar sobre os elementos orgânicos e a importância, né, desses elementos na constituição do nosso organismo, do nosso ser. Então vamos lá. Esse aqui é o nosso mapa de estudos, né? Como eu falei para vocês. Dentro do estudo da bioquímica nós conversamos sobre os elementos inorgânicos, né? Falamos que basicamente, né, em sua grande maioria, o nosso corpo é formado por carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre, né? Existe essa palavrinha mágica, né, o CHOMPS. Isso é uma dica até para memorizar. Se vocês forem fazer algum concurso, um Enem, alguma coisa, o CHOMPS, ele seria uma palavra, né, cresce de uma palavra que vai indicar que nas células o que mais você vai encontrar vai ser carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Tá? Tem outros elementos? Tem, mas esses são os principais. E vimos que os elementos inorgânicos, água, vitaminas e sais minerais, são extremamente importantes para todo o processo metabólico, eles são reguladores metabólicos, né? E aí agora nós vamos começar a entrar nessa parte da química orgânica, da bioquímica orgânica. Vamos falar dos glicídios. Aqui tem uma foto ilustrativa aonde eu encontraria na alimentação esses glicídios. São os açúcares, as proteínas, os lipídios, né, são as gorduras, e os nossos ácidos nucleicos, que também nós vamos encontrar no interior de nossa célula, que nada mais são do que todo o código genético que comporta as informações de quem eu sou, né, como a minha célula vai se comportar. Ok? Então, o professor pode soltar aqui e vamos começar falando sobre os glicídios, ou os nossos açúcares. Também muitas vezes, né, conhecidos por essa expressão aqui, ó, carboidratos. O que são carboidratos, gente? São basicamente açúcares, né, formados por basicamente moléculas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? O professor até colocou aqui para vocês algumas fórmulas químicas em que vocês vão ver cada cantinho desse aqui, cada dobrinha aqui tem um carboninho, tá? Então, ó, basicamente carbono, hidrogênio e oxigênio. Se eu olhar aqui, essa aqui seria a forma estrutural. Se eu olhar a forma molecular de alguma estrutura, do que é formada a sacarose, professor? Está aqui do que é formada a sacarose, que nada mais é do que a junção de glicose e frutose. Está aqui as fórmulas. Perceba que tu vê o quê? Carbono, hidrogênio e oxigênio, ok? Então, são moléculas energéticas, muito importante nesse processo energético, tá? Em que nós basicamente adquirimos ao consumir açúcares. Lembrando que nós temos vários formatos em que os açúcares aparecem, né? Na nossa alimentação, os grãos, nós vamos encontrar muita questão dos carboidratos, dos açúcares. Através de vegetais nós também vamos consumir açúcares. E é claro que todos eles que estiverem dispostos nos animais que nós acabamos nos alimentando também acabam entrando em nosso organismo, tá? Então é importante você pensar assim, quando a gente falar em açúcar, eu estou falando em molécula energética. É importante eu consumir? É importante você consumir, tá? A molécula energética que o nosso corpo dá preferência são os açúcares, que facilmente entram em nossa corrente sanguínea e iniciam processos metabólicos. O que é um processo metabólico? São as reações químicas que acontecem no meu corpo para manter o meu corpo vivo, né? Então,
inicia um conjunto de reações químicas. O meu corpo ele passa por um conjunto de reações químicas. E essas reações químicas muitas vezes só são possíveis porque eu preciso de energia para isso. E aí a energia ela vem de moléculas que vão surgir a partir dos açúcares. Um exemplo é a molécula de ATP. ATP, que a sigla significa adenosina trifosfato. Essa é a nossa molécula energética, que mais lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, tá? Mas que de forma geral ela é construída, muitas vezes ela é construída justamente pela degradação da glicose. E a glicose é um tipo de açúcar que nós temos no nosso corpo. Então aí vocês vejam a importância dos açúcares para a formação da molécula energética ATP que nós precisamos. Não é que o açúcar vai dar energia para a reação química, mas ele vai ser o precursor, é ele quem vai formar, o termo seria certo, seria, através dele será formado as moléculas energéticas que nós precisamos, tá? E nós podemos classificar os carboidratos em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. O que é um monossacarídeo? Um monossacarídeo, né, vai ser justamente um carboidrato formado por uma unidade de açúcar, tá? E nós temos aqui, por isso uma unidade, nós temos aqui as pentoses, que são açúcares que vão compor o nosso DNA, tá? Pentose, ose significa açúcar, penta é 5, então quer dizer, essa unidade de açúcar ela é formada por 5 carbonos, tá? As hexoses, bom, se penta é 5, hexa é 6. A hexose ela já é um pouco mais complexa e ela é formada por 6 carbonos. E aí nós temos aqui a glicose, a galactose, a frutose. A glicose é uma fonte muito importante de energia no metabolismo. Eu acabei de falar para vocês através de um processo chamado glicólise. Lise em biologia, em ciência da natureza, significa quebra. Então, quebra da glicose. Eu quebro a glicose em pedaços menores e vou extraindo daí energia, ok? Os disacarídeos são justamente moléculas mais complexas. Eles são formados por 2 monossacarídeos. Então, um exemplo, a sacarose é a junção da glicose e da frutose. A lactose, presente no leite, é a junção da glicose e da galactose. A maltose é um açúcar formado da junção da glicose e da 2 moléculas de glicose. Obrigado. Então, eu tenho essas junções. Eu não quero que vocês fiquem decorando, gente. A minha preocupação, claro, eu estou mostrando para vocês têm esse material de consulta para quando quiser. Eu não quero que vocês decorem. O que eu quero que vocês percebam é que eu tenho açúcares mais simples e açúcares mais complexos. Aliás, eu tenho de forma geral açúcar simples e complexo. Eu vou encontrar os mais complexos, os compostos, justamente nos integrais, alimentos integrais. E nesses alimentos integrais é mais difícil na minha digestão de quebrar isso. Então boa parte dessa energia, desse açúcar, ele acaba saindo até nas fezes. Por isso que é importante, nós comemos também, uma das importâncias é estar nos alimentando de alimentos integrais. Porque você não gera um aumento muito grande de açúcar no sangue, causando assim uma hiperglicemia no teu sangue, né? Já quando mas em compensação, como eu disse, você não tem energia tão rápida. Quando tu pega um açúcar, um carboidrato simples, uma massa branca, uma farinha branca, rapidamente, a tua digestão ela é rápida, ele quebra aquela digestão rapidinho, e aquela energia ela vai para a corrente sanguínea. Se não for utilizada, acaba sendo armazenada no teu corpo em forma de uma molécula chamada glicogênio. Aí, o teu pâncreas como tem um índice glicêmico muito alto, o teu pâncreas vai ter que secretar um hormônio chamado insulina. A insulina, ela vai pegar esse açúcar e armazenar no teu corpo, no fígado ou nos músculos, em forma de glicogênio. O problema é que quando
você força muito isso, você está toda hora forçando o teu pâncreas a produzir essa insulina, ele pode, digamos, vamos colocar da seguinte forma, num futuro começar a falhar e aí você ter picos glicêmicos e isso fazer mal para o teu corpo. Quando tu fazes um exame para ver a questão glicêmica, ela sempre tem que estar abaixo de 100. Na verdade, ela tem que estar abaixo de 90, né, para a pessoa adulta. Entre 90 e 100 tu está em pré-diabetes. Quando está acima de 100 é diabetes. E aí a diabetes já tem um problema, ela vai ocasionar um conjunto de problemas de saúde no teu corpo, inclusive a questão de cicatrização e outras questões, perda de visão, pode gerar algumas questões assim, né? E nós temos dois tipos básicos de diabetes. A diabetes tipo 1, que é aquela que geneticamente tu nasce diabético. Por quê? Porque meu pai, meu avô, na família você tem pessoas diabéticas. Ou você pode ter a diabetes tipo 2, gente. A diabetes tipo 2 é aquela que você adquire em vida. Tá certo? Não tem nada a ver se meu pai... mas eu não tenho ninguém na família que tinha diabetes. Isso não é problema. O problema é que você se alimentou mal. E aí você adquiriu a diabetes tipo 2. Que, se tratada direitinho, melhorando os hábitos de vida, você consegue reverter. Tá certo? Que mais? E também os polissacarídeos, né? Que aí nós temos aqui, por exemplo, a celulose, que é aquele açúcar que tem na folha das plantas, tá? A quitina, que inclusive forma exoesqueleto, você vê na unha também, né? O amido, que é o carboidrato como nós conhecemos, né? Que é uma reserva energética muito grande, e o glicogênio, como eu acabei de falar para vocês, que o teu corpo, ele também forma glicogênio para armazenar essa energia. Opa, apertei no botão errado. Para armazenar energia para ser utilizada quando necessário. Porque nós comemos agora, estamos com o corpo cheio de energia, cheio de açúcares. Daqui a 3, talvez 4 horas, se você não ingerir uma nova quantidade de açúcar, o teu corpo vai ter que buscar essas reservas. E essas reservas, esses glicogênios, essas moléculas, elas vão ser quebradas, essas glicoses, e mandado de volta para a tua corrente sanguínea. Aí o que acontece? Aí quando o nível de açúcar está baixo no teu sangue, o mesmo pâncreas secreta um outro hormônio chamado glucagon, que vai largar a glicose no teu sangue. Então, o que o pâncreas vai fazer? Um equilíbrio. Tá certo? Um equilíbrio. Tem excesso, manda insulina para baixar. Tem falta, manda glucagon para subir. E sempre mantendo o equilíbrio. Tá? Além disso, outra molécula muito importante são as proteínas. Ok? As proteínas são estruturas que basicamente são a junção de moléculas chamadas aminoácidos. Tá? Os aminoácidos, eles vão se juntando para formar estruturas maiores, que são moléculas grandes, né, cadeias de moléculas grandes, que são as nossas proteínas. Eu tenho que ter mais de 100 moléculas de aminoácidos, eu começo a ter uma proteína, tá? Deixa eu pegar aqui a minha ponteira, ok, aqui. Então, basicamente essa é a fórmula estrutural, ó. Eu vou ter, no caso de um aminoácido, tá? O aminoácido ele é composto por um grupo químico conhecido como ácido carboxílico, né? Por um grupo químico chamado amino, tá? Um carbono e um hidrogênio ligado a um radical, e é esse radical que muda dependendo do tipo de aminoácido. Meu Deus, quanta coisa! Calma, gente. Realmente, a parte de bioquímica tem bastante coisinha para estudar. Mas, como eu disse, muito mais do que cobrar de vocês o decorar da informação, é compreender o teu corpo como um conjunto de pequenas coisas que, se não estão todas elas trabalhando ok, organizado, vão te prejudicar a saúde. Estou mostrando para vocês como o nosso corpo ele é complexo. E como um detalhezinho pode prejudicar consideravelmente a minha saúde. Mas agora que eu tenho um metabolismo acelerado, tudo bem, eu sou jovem. Às vezes você vai colher os frutos de um péssimo hábito de vida lá na frente, quando depois dos 30 anos, o teu metabolismo vai desacelerando, tu
tem mais aquele vigor, tu já não tem mais aquela energia, tu já não cicatriza, tu já não te cura, tu já não emagrece tão fácil. Com o passar da idade as coisas vão ficando um pouquinho diferentes, né? E olha só que interessante, 20 tipos de aminoácidos diferentes das proteínas, né? Que nós precisamos estar diariamente nos alimentando. Desses, gente, nós temos uma coisa interessante na alimentação humana, é que dos aminoácidos básicos que você precisa estar ingerindo, o famoso arroz com feijão, ele tem a maioria dos aminoácidos básicos que tu precisa. Por isso que muita gente fala que a alimentação do Brasil ela é uma das melhores do mundo, não desconsiderando que a gente come X, que a gente come pizza, não é. É que nós temos esse hábito do famoso arroz com feijão. E ele estrutura muito bem o teu corpo com relação a isso. Olha a importância das proteínas. Elas estruturam o teu corpo. Elas fazem transporte de substâncias no teu corpo. Transporte de gases no teu corpo. Servem como proteção formando anticorpos. É importante o processo de contração muscular. Regula o teu corpo na formação, formando como alguns hormônios. E trabalha como um catalisador, ou seja, acelera algumas reações químicas no teu corpo. Tamanha a importância das proteínas. Precisa ficar tomando complexo proteico? Não. De forma geral, não. Inclusive, excesso de complexo proteico no teu corpo vai forçar os teus rins a estarem filtrando esse excesso do sangue o tempo inteiro, que futuramente, na pior das hipóteses, pode causar uma falência renal. Então essa coisa de ficar tomando whey protein e não sei mais o que em academia, o mais correto é você procurar um bom profissional de educação física, procurar um bom profissional de nutrição, fazer uma tabela nutricional partindo do princípio do reconhecimento metabólico teu e do tipo de exercício que tu vais fazer, e ali os dois conseguirem achar uma forma de você desenvolver o teu projeto físico, o teu projeto de saúde, ok? Além disso, as proteínas, elas formam várias estruturas, pequenas ligações do tipo mais simples para o tipo mais complexo. E aí, deixa eu vir aqui na outra imagem, eu acho que ficou melhor de mostrar isso para vocês. Olha só, lembra que eu falei? Uma proteína, ela é o conjunto de vários pequenos aminoácidos que vão se ligando um no outro, tá bom? Esses aminoácidos, eles, tá aqui, ó, como eu já tinha mostrado para vocês, eles se juntam, olha aqui, ó, eles se juntam através de uma ligação química conhecida como ligação peptídica. Vai formando, né, os peptídeos, vai formando esse conjunto de estruturas que, quando eu tenho mais de 100 aminoácidos, eu considero que eu tenho uma proteína, tá? Aqui está um exemplo melhor disso. Depois nós vamos ver na estrutura do DNA que quando eu tenho lá no RNA a cada 3 códigos específicos, dentro da minha célula, o corpo manda puxar um aminoácido. De onde é que vem esses aminoácidos? Você se alimentou de proteína animal ou vegetal. Lembrando, nós temos 2 tipos de proteína animal e ou vegetal, né? Então você se alimentou do conjunto de proteínas, na tua digestão vai quebrar essas proteínas em pedaços pequenos, que vão ser os aminoácidos, que depois vão ser reaproveitados pelo teu corpo para formar as tuas proteínas. Nós buscamos da natureza a base para formar as nossas proteínas, tá? Então a cada 3 forma um aminoácido, e aí vai juntando, ó, vai ligando através das ligações peptídicas. Cada risquinho vermelhinho desse forma uma ligação peptídica, vai formando vários aminoácidos, valina, vários aminoácidos, que vão se juntando. Esses aminoácidos, eles formam uma fita e eles vão se contorcendo. Quando eles começam a formar essa espiral aqui, eu digo que eu estou numa estrutura secundária desse meu aminoácido, dessa minha proteína, que vai se reapertar e se reagrupar, né, através de ligações envolvendo várias cadeias polipeptídicas, né, vai formar essas ligações especiais aqui,
essa aqui seria um exemplo de uma ligação terciária. E quando a proteína ela quando essa cadeia peptídica ela é grande, ela vai se enovelando, se juntando, formando assim uma cadeia polipeptídica nessa estrutura quaternária, que aí eu digo que tem uma proteína. Então vocês imaginem a seguinte imagem. Eu pegar várias bolinhas, várias folhas de papel e fazer várias bolinhas. E essas bolinhas serem essas tais cadeias quaternárias, bem enroladinho. O que eu faço? Eu pego essas proteínas e vou juntando, formando bonecos, formando mãozinha, formando estruturinhas. É mais ou menos assim, de uma forma bem simples, né, bem simplória. É mais ou menos assim que o teu corpo se estrutura. E aí você tem proteínas que, por exemplo, vão indicar a cor dos teus olhos, do teu cabelo, a estrutura do teu corpo, formar os teus hormônios. Então as proteínas são estruturas extremamente importantes. Certo, gente? Opa, sorta. Volta aqui. Além das proteínas, dentro do meu corpo, eu também tenho estruturas conhecidas como lipídios. Lipídios, que são as gorduras, que também vão fazer parte da constituição do meu corpo. Vamos para os lipídios. Opa! Está aqui, né? Sobre os nossos lipídios. São moléculas orgânicas que têm uma característica muito peculiar. Eles não se misturam com água. Eles têm uma característica que nós chamamos de hidrofóbica. Hidro significa água. Fóbica vem de fobia, medo. Medo da água. Então eles não se misturam com a água, os lipídios. Tá certo? Então são solventes orgânicos que não se misturam com água. Aí nós temos os álcoois, os benzenos, o clorofórmio, o éter, a gasolina, o tíner. Claro que agora eu falei gasolina, tíner, falei algumas coisas que não estão no nosso corpo, só para vocês lembrarem, mas no caso aqui está falando de elementos químicos que vocês vão encontrar em vocês. Então está aqui, ó, basicamente formado por carbono, hidrogênio, oxigênio e fósforo nos fosfolipídios. Eu posso encontrar lipídios no formato de glicerídeos. E esses glicerídeos podem ser do tipo saturado, que são as gorduras animais, né, que a gente encontra, ou insaturados, que nós vamos encontrar em temperatura ambiente os óleos. Lembrando que gordura insaturada costuma ser uma gordura boa. Tu tem que consumir gordura. Tá? Vai ajudar, inclusive, a controlar os níveis de HDL e LDL, que são aqueles dois colesteróis, o bom e o ruim, que nós já vamos falar sobre eles. Então, o que você tem que consumir, quando tu olha na tabela nutricional dos alimentos, são gorduras insaturadas. A gordura saturada, se consumida num nível, ou seja, não em excesso, ela também lhe faz bem. A gordura trans é aquela que vai fazer mal o tempo inteiro. E que nós vamos encontrar em alimentos multiprocessados. E principalmente a gordura trans, ela tem uma característica de conceder a esses alimentos, por exemplo, uma textura crocante do salgadinho. E aí, por isso que faz tão mal. As gorduras trans, gente, elas aumentam consideravelmente no final metabólico do teu corpo. Lembra que sempre que eu falar metabolismo, eu estou falando de reações químicas do teu corpo, tá? No final metabólico do teu corpo, né, ela aumenta muito o colesterol mal e baixa muito o colesterol bom, tá? Então é muito prejudicial. Isso pode gerar em ti um processo arteriosclerótico, ou seja, as tuas artérias enfraquecerem a musculatura, entupirem, e aí você ter problemas de trombose, você ter problemas até de infarto, você ter problemas sérios cardíacos. É sério, gente. O ideal seria o consumo zero. Vocês me viram falar que aqui pode consumir legal, que é bom, aqui tem que consumir moderado, mas as gorduras, que é bolachinha recheada, wafers, sabe aquele chocolate hidrogenado que tem um gosto de gordura, que é horrível. Aliás, na época da Páscoa tem um chocolate que é bem claro isso. Tá? Isso aí seria zero o nosso consumo. Ok?
Além do tipo glicerídeo, nós também temos gordura no nosso corpo que se arranja num formato de cerídeos, que são as ceras do nosso corpo. Então, vou contar cutina, alguns elementos que vão ser impermeabilizantes e vão fazer parte da constituição do nosso corpo. Tá? Outro tipo de outra forma de encontrar lipídios no nosso corpo é encontrar lipídios no formato de fosfolipídios. E aí nós vamos estudar um pouquinho mais à frente muito esses fosfolipídios, porque eles vão ser importantes, porque eles formam as membranas das células. E é eles que controlam a entrada e saída, muitas vezes, de muitas substâncias da nossa célula, sejam elas substâncias positivas, sejam elas substâncias não tão positivas assim. E aí nós vamos encontrar uma característica interessante dos fosfolipídios, em que aqui aonde encontra-se o fósforo, ele tem uma característica polar, tem um polo negativo aqui. Então essa parte aqui, ela vai ter afinidade com a água, ela é hidrofílica. Filia significa afinidade, hidro, água, filia, afinidade com a água. Porém, a outra parte da estrutura, essa cauda, ela é apolar, ela é hidrofóbica. Tá aí duas palavrinhas legais, quatro palavrinhas legais para vocês memorizarem. Hidrofílica, tem afinidade com a água. Hidrofóbica, não tem afinidade com a água. Polar, é a mesma coisa que hidrofílica, tem afinidade com a água. Apolar, lembra hidrofóbica, não tem afinidade com a água, ok? Por curiosidade, os esteroides também são estruturas formadas através de lipídios e que vão formar para nós os nossos colesteróis, o HDL, o de alta densidade, que faz bem para o nosso corpo, e o LDL, o de baixa densidade, que faz muito mal para o nosso corpo. Além dos colesteróis, nós temos a formação de muitos hormônios à base de gordura. Tanto a testosterona quanto o estrogênio, hormônio masculino, o hormônio feminino, que vão dar as características masculinas do nosso corpo, na biologia nós falamos de dimorfismo sexual. Morfismo, forma. Sexual, macho, fêmea. Ok? Então o que é o dimorfismo sexual? Quando eu olho uma espécie, um organismo, eu consigo dizer se ele é macho ou fêmea? Consigo. Então o organismo tem dimorfismo sexual bem claro. No caso da espécie humana, nós temos principalmente os órgãos genitais, né? Como característica de dimorfismo sexual, e na fase da adolescência nós adquirimos os caracteres sexuais secundários, em que o homem começa, devido à testosterona, a criar certas características, pelos na face, o formato do rosto, o acúmulo de gordura, regiões e tudo mais, e a mulher começa a desenvolvimento de mamas e outras características que também compõem o dimorfismo sexual, que compõem as características sexuais secundárias, certo? A progesterona, que tem a questão aqui do ciclo menstrual, o cortisol, que está ligado à questão do estresse, e inclusive a questões da própria cicatrização do teu corpo e tudo mais, né, e assim por diante. E podemos dizer também que outra forma de encontrar os lipídios são os carotenoides, ou estruturas lipídicas que vocês vão encontrar muitas vezes em frutas que têm tons e características amarelados e vermelhos, que será um precursor da vitamina A, do retinol. Quer dizer, eu formo vitamina A no meu corpo se eu tenho carotenoide. Se eu não tenho carotenoide, eu não formo vitamina A. Então vejam que dizer que tu não pode comer gordura está errado. Você tem que comer gordura. Da mesma forma que eu mostrei para vocês agora há pouco, que você tem que comer, te alimentar de proteína, sim, seja ela animal ou vegetal. E não é assim, eu só como essa. Não, peraí. Lembra que eu falei? Você tem vários tipos de aminoácidos que tu tem que ter no teu corpo. Em cada alimento tem um tipo de proteína que vai ter um tipo de aminoácido. Então você tem que te alimentar de todos eles. Então uma alimentação bem balanceada. A mesma coisa acontece com os açúcares. Eu tenho que me alimentar de açúcar. Eu não posso ter uma hiperglicemia, um excedente de açúcar. Mas a hipoglicemia, que é o baixo, hipo significa baixo, também faz mal. Da mesma forma que os lipídios, eu também tenho que ter lipídios, só que tem os lipídios corretos que eu tenho que ter no meu corpo.
E o excesso de lipídio também vai se converter em célula adiposa, que é a célula de gordura que vai te fazer mal. Aliás, é um parêntese que uma das maiores comodidades efeito de risco da questão do coronavírus está ligada à questão da gordura. A pessoa que é tida como obesa, ela tem risco maior porque o vírus ele tem característica lipídica, ele tem afinidade lipídica, ele vai se desenvolver em células de gordura. Quanto mais gordura ele tiver, maior a chance de complicações. Tá? Vamos voltar aqui. Ok? E agora, por fim, vamos falar dos nossos ácidos nucleicos, que é toda a estrutura molecular da base da nossa característica genética. Certo? Olha os ácidos nucleicos aqui, e aqui está o nosso assunto. Então, gente, olha só. Tomando aqui meu chimarrãozinho. Do lado de fora aqui de casa está meio fresquinho. O chimarrão dá uma ajudada a controlar a temperatura, né? Além de, claro, ajudar a hidratar. Os ácidos nucleicos, nós temos dois tipos de ácidos nucleicos. O famoso RNA e o famoso DNA. Um ácido nucleico, ele basicamente é formado por nucleotídeos. Meu Deus, o que é um nucleotídeo? O nucleotídeo é uma estrutura molecular composta por um grupo fosfato, por um átomo de fósforo, né? Composto por uma pentose. Ose é açúcar, certo? Um açúcar com 5 carbonos, ó, aqui, ó, 5 carboninhos, e uma base nitrogenada, que também é uma outra estrutura química. Todos os nucleotídeos são formados por isso. No caso do DNA, a grande diferença entre o DNA e o RNA está no açúcar que o compõe. No RNA é uma ribose e no DNA é uma desoxirribose. Por isso os nomes DNA, ácido desoxirribonucleico. O que significa RNA? Ácido ribonucleico. Então o açúcar ele vai dar o nome da molécula, tá? No caso do DNA, ele é composto por uma dupla fita, duas fitinhas que vão estar ligando açúcar, fósforo, açúcar, fósforo, açúcar, fósforo, açúcar, fósforo. Faz aquela fitinha lateral. E ligando essas duas fitas, eu vou ter aqui bases nitrogenadas. Bases de origem purídica ou pirimídica. As de origem purídica, assim classificadas, elas são a adenina e a guanina. E as pirimídicas são a citosina e a timina. Desse engodo todo, de toda essa história, o que eu quero que vocês memorizem? Tá? Isso é importante memorizar. Existe uma ligação perfeita. Quando eu falo de origem púrica ou pirimídica, né, gente, não é para ficar, meu Deus, quanta palavra científica nova para eu ter que memorizar e aprender do vocabulário científico. Não. É porque é só para dizer para vocês que elas têm origens iguais. Essas duas e essas duas. Então, essa aqui liga-se nessa. Essa aqui liga-se nessa. Eu não consigo fazer uma ligação cruzada. Então, a timina não liga com a adenina. Porque elas têm origens diferentes. Não faz ligação, não faz encaixe. Tá vendo? Uma encaixa na outra perfeitamente. Tá? Então, sempre, a adenina liga na timina. Tu pode ver que o autor aqui fez dois risquinhos, então fazem duas ligações. A citosina sempre vai ligar na guanina. É um padrão. E alguns exercícios, algumas questões de Enem, que vocês podem talvez querer fazer um Enem lá na frente, ele pode pedir para dizer assim, ó, dado a fita do DNA, aí ele fala as letras. Qual é a fita complementar? Ou seja, quais são as bases que vão estar ligando nessa fita aí embaixo? Então eu sempre sei que a adenina liga na timina e a citosina na guanina. A timina liga na adenina, a mesma coisa, a guanina na citosina. Então vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui, passei aqui. Então vou dar o seguinte exemplo. Se a primeira fita eu tenho adenina, timina, guanina, adenina, timina, citosina, guanina, timina, adenina, adenina, normalmente a gente usa a letra inicial para simbolizar e facilitar. A fita de baixo, o que eu vou ter? Lembra que eu falei? A adenina se liga na timina. Então se eu tenho A, aqui embaixo eu tenho o T.
Se a adenina liga na timina, é óbvio que a timina liga na adenina. Então se eu tenho o T, eu tenho o A. Falei para vocês que, aliás, deixa eu fazer o seguinte aqui. Aqui. Ó, A liga no T. C liga no G. Isso aqui é regra. Separa, tá? Isso aqui é regra. Tá bom? Isso você tem que memorizar. Então se eu tenho aqui o A, aqui eu tenho o T. Se eu tenho o T, aqui tem que ser o, a fita complementar tem que ser o A. Se aqui eu tenho o G, aqui tem que ser o C. Ó, G e C se ligam. Se aqui eu tenho o A, aqui tem que ser o T. E vai criando um código. Sabe aquela coisa? Tá. Vai criando um código. Vai criando um código. Esse é o código da vida. É esse código que os cientistas tiveram. Agora há pouco, no Brasil, a Fiocruz, ela conseguiu mapear o genoma, toda a questão genética do corona, para propor, porque nós não tínhamos, infelizmente, tecnologia. Olha que pena, gente. Olha como o Brasil tem produção científica e nós não sabemos. Do Brasil surgiu para o mundo o mapeamento do genoma do vírus. Só que nós não tínhamos tecnologia para fazer a vacina. E, infelizmente, não foi possível investir. Não recebeu investimento do governo nesse sentido. A Fiocruz se juntou com o Instituto Butantan e foram atrás de um parceiro internacional lá em Oxford. Então a vacina de Oxford não é a vacina de Oxford. A base de estudo é brasileira. Oxford tem a tecnologia para produzir a vacina. Mas quem fez tudo isso aqui, toda a codificação genética desse vírus, fomos nós. E aí, em cima disso, é através desses códigozinhos que se formam proteínas e outras estruturas dentro de meu corpo. Tá? Deixa eu voltar aqui. O RNA é a mesma situação, só que o RNA não tem a timina, tem a uracila. E o RNA é uma molécula pequena, o DNA é uma molécula gigante, gente. O DNA é da tua célula. Cara, ó, vocês devem ter algo em torno de 8 trilhões de células no teu corpo. Olha o número, 8 trilhões. Cada DNA do teu corpo tem em média 2 metros. Bota 2 vezes 8 trilhões. Quantos metros de DNA você tem no seu corpo? Coisa. O RNA é pequenininho. Tá? O RNA é bem pequenininho. Então, de onde surge o RNA? O RNA ele surge de um processo chamado transcrição, que é a construção dessa fita só de um pedacinho do DNA. O DNA tem esses 2 metros gigantescos, né? É só um pedacinho do DNA. Então, só desse pedacinho, é como se o DNA fosse um armário cheio de livros de receita. Mas eu quero a receita lá que a minha avó fazia um certo pão. Eu vou levar lá para casa para eu tentar fazer. Eu não vou levar o armário inteiro. Eu vou abrir o armário. Se não bastasse, eu vou abrir o livro onde está a receita. Vou pegar só a página da receita e vou copiar no papel. E levo o papel comigo. Fecho o livro, fecho o armário, está tudo lá guardado. É mais ou menos essa a lógica do RNA. É só um pedacinho. Então olhem só aqui, ó. Acompanhem com o professor aqui. Se aqui... Olha só, se aqui eu tinha a letra se aqui eu tinha a letra T, aqui eu vou ter a letra A. A liga no T. Se aqui eu tinha o A, aqui, se fosse DNA, eu teria o T. Mas como é RNA, eu troco o T pelo U. Então, eu posso fazer o seguinte aqui, ó. No caso do RNA, o A liga-se no U. E o C continua se ligando no G. Tá certo? Continua existindo isso. Opa, pode ir. E aí eu vou fazendo essa dupla fita aqui. Ok? Vou soltar. Opa, volta aqui dos flancos. Aqui, voltamos. Então, é isso que vai acontecer. Né? E aí o que acontece? É esse RNA que mais na frente nós vamos ver que se junta com uma estrutura, uma organela específica da nossa célula chamada ribossomos, que vai pegar os aminoácidos que estão na minha corrente sanguínea, que estão nas minhas células, e vão formar as proteínas que vão estruturar o meu corpo, vão formar a estrutura do meu corpo de forma geral.
É uma questão complexa? É uma questão complexa, sim. E tudo isso que você está falando faz parte dos estudos da ciência da saúde. Um médico estuda isso, um enfermeiro estuda isso, um fisioterapeuta estuda isso, um profissional da área da saúde estuda isso, para entender o nosso corpo. Opa, deixa eu... Não quero sair. Volta. Acabei saindo, olha, Johnny. Deixa eu voltar aqui. Voltei. Passa. Volta aqui. Então vamos olhar o nosso mapa geral. O meu corpo, ele é composto por elementos químicos que me estruturam, dão forma à minha vida. Esses elementos químicos, eles estão constantemente se transformando dentro de mim. Que elementos químicos são esses? Água, vitaminas, sais minerais, açúcares, proteínas, gorduras e o meu código genético. Tudo para que a minha saúde esteja ok em dia, eu tenho que ter um equilíbrio de tudo isso aqui no meu corpo, me alimentando de forma correta, me alimentando de forma que eu vou ter nem excedente, nem falta de elementos químicos no meu corpo. Então eu tenho o tipo de gordura boa que vai fazer bem para mim. Perdão, aqui estou falando dos açúcares. Os açúcares que vão fazer bem para a minha saúde. Principalmente os de origem integral. Principalmente os de origem integral. Ai, pessoal, mas o alimento integral é tão ruim. Gente, o teu corpo leva, em média, 3 meses para se habituar com um sabor novo. Demora um pouco mais para cozinhar. Um arroz integral, o legal é tu deixar de molho, nem feijão, deixa de molho antes, à noite, para fazer durante o dia, já fica tranquilo para cozinhar. As proteínas, a mesma coisa. Eu tenho que saber, eu tenho que procurar quais são as proteínas que vão fazer bem para o meu corpo. Preciso de várias, eu não posso só me alimentar de um tipo de proteína. Tu vai encontrar proteína em leguminosas, lentilhas, feijões, nas carnes, no ovo, no leite. Vamos encontrar proteínas em vários lugares, derivados do leite. Assim como os óleos, também eu não vou encontrar óleo somente vegetal. Tem óleo animal, sementes, o amendoim é tão rico em óleos bons, positivos. O abacate é fantástico para óleo positivo. E também tenho na minha composição a minha estrutura genética, que vai passar para os meus descendentes várias características e vai fazer com que eu determine as minhas características. Tá certo? Gente, obrigado pela presença de vocês. Se precisar assistir de novo, assiste, faz as anotações, assiste com calma. Eu sei que é um conteúdo um pouquinho mais complexo, tá? Mas principalmente essa bioquímica vai fazer sentido no que vai vir para frente, porque quando nós estivermos conversando de coisas da vida no nosso planeta, eu vou remeter a palavras, a expressões desta aula. Por isso que é tão importante ela. Tá certo, gente? No mais, um abraço, fiquem com Deus, tudo de bom. Tchau, tchau.